Parashat Tzav é a 25ª na ordem. O texto já começa dizendo assim: Yah falou com Moisés dizendo, Tzav, ordene, dê a ordem. As coisas que o ser humano fazem para Deus só são válidas quando a gente faz segundo o que ele ordenou. Tem que ser como ele mandou. Não se deve inventar coisas para oferecer a Deus. Aquilo que é feito para Deus só toca a ele, só gera fruto para ele quando é feito do jeito que ele mandou. O Projeto Reina vem usando as 3 últimas parashás, Vayakhel, Pekudei e Vaikra, para tratar basicamente das diferenças entre modelos sacerdotais. Porque tudo que Deus faz, ele faz com base nas diretrizes de algum modelo sacerdotal. Porque o sacerdócio é o método de ação que Deus estabeleceu entre os humanos. Não podemos esquecer que até para abençoar Abraão, que é o grande ícone, o grande pai da fidelidade, até para abençoar Abraão, Deus usou um sacerdote. E só tem 2 modelos sacerdotais que Yah, o Deus eterno, estabeleceu nesse mundo. O modelo segundo o sacerdócio levítico e o modelo que eu chamo de melquisedéquico. É um modelo sacerdotal de acordo com a ordem de Melquisedeque. Para ser de Deus, tem que estar de acordo ou com um ou com o outro, ou com o modelo levítico ou com o modelo melquisedéquico. O modelo levítico de sacerdócio é o que Moisés instituiu através do pacto da concessão da Torá a Israel. Dessa linha sacerdotal, Moisés era o cabeça e mediador. Sim, Moisés era o mediador. Já falamos até sobre isso na parashá anterior. Essa linha, segundo o sacerdócio de Levi, na verdade ela só era eficaz para os próprios hebreus. Já a linha melquisedéquica é o método de ação que Deus utilizava desde o começo do mundo com os antigos fiéis. É a chamada linha sacerdotal universal. O modo de agir que Deus utilizava com relação a todos aqueles que não eram hebreus. Porque antes de existir nação de Israel ou povo judeu, já existiu bastante gente na terra. No começo não havia ninguém atuando como mediador diretamente, porque essa linha sacerdotal não estava instituída oficialmente ou declarada na terra. Mas Deus lidava com os primeiros humanos diretamente. Nós vemos no texto da Torá, em Gênesis, que Deus falava direto com o pessoal, até com Caim, que segundo Yohanan, o apóstolo João, diz que Caim era do maligno. Deus falava direto até com Caim. Então no início não tinha necessidade de representação sacerdotal por um ou por outro. Deus falava diretamente com as pessoas, como ele falava com Caim. Aquele que usava o título Melquisedec no tempo de Abraão, que era o sacerdote que abençoou Abraão, assim ele fazia porque ainda não havia o conceito de povo judeu, mas já havia a promessa feita a Abraão e já havia um conceito sacerdotal mediante o pensamento melquisedéquico. E tendo um sacerdote constituído para abençoar o pai da fidelidade, o pai da salvação, era claramente aquilo que nós vemos no texto. Abraão sendo abençoado pelo sacerdócio melquisedéquico. Quer dizer, Deus usou o sacerdócio que era superior para abençoar o que era inferior. Não diz lá em Hebreus que, sem dúvida, o menor é abençoado pelo maior? Levi representado na pessoa de Abraão e Melquisedec abençoando o representante do sacerdócio levítico. Você entende o que eu digo? Porém, esse modelo de sacerdócio, como coisa instituída, tipo sacerdócio melquisedéquico, estava reservado para os dias de Mashiach, o representante legítimo de Deus que teria autoridade para intermediar as relações entre Deus e qualquer outra pessoa na terra toda. Visto que seria muito complicado Deus lidar direto com todo mundo, já que o mundo ia crescer bastante em volume populacional, e como a intenção de Deus sempre foi levar salvação a todas as outras nações,
Imagina Deus falando hoje em dia direto com todo mundo. Sendo assim, Yah instituiu a figura do mediador, o mediador sacerdotal, para cobrir a humanidade. O ungido, Mashiach, aquele que foi autorizado a agir em nome dele. Esse ungido nós já sabemos, que é Yeshua. E aqui nessa explanação da Parashat Tzav, iremos falar um pouco sobre essa coisa de modelo sacerdotal. Além dos modelos instituídos por Deus, o modelo levítico e o de Melquisedeque, na prática ainda tem um terceiro modelo sacerdotal, instituído não por Deus, criado não por Deus, mas por religiosos legalistas que resolveram mudar o que Deus ordenou. E quando falamos em um terceiro modelo, não instituído por Deus, nos referimos ao atual modelo rabínico praticado em Israel, que não é compatível com as regras levíticas e nem com as melquisedéquicas. O judaísmo rabínico não é compatível com o modelo levítico por vários motivos. Eles dizem obedecer à Torá que Moisés trouxe de Deus, mas a verdade é que não. Eles não se conduzem de acordo com o modelo levítico. Eles não fazem uso de um templo, não têm turnos de sacerdote e nem realizam mais os abates de novilho, os chamados sacrifícios. Assim é o modelo rabínico. Com a ajuda de dois homens chamados Ben Halafta e Rabi Akiva, eles reinventaram a Torá, por assim dizer, criando uma lei oral que não existia antes deles e oficializando pensamentos e práticas que não existiam, nem no deserto e nem na época anterior ao exílio babilônico. Com isso, eles modificaram a linha de interpretação antes usada para a Torá e mudaram todos os ritos que dependiam do templo, do sacrifício e do sacerdote. Segundo a Torá mesmo, como ela foi dada, ritos como Pessah e Yom Kippur, por exemplo, dependiam diretamente da figura do sacerdote e do templo, da casa santificada, que antigamente era o Mishkan no deserto e depois passou a ser o templo construído por Salomão. Ou seja, o modelo levítico ele dependia de uma casa santificada na terra e da figura sacerdotal. Mas com a morte de Yeshua no ano 30, anulou a necessidade espiritual de templos e sacrifícios. Aqueles que não queriam dar o braço a torcer em face das mudanças ocorridas tiveram que criar uma releitura do judaísmo daquele momento. Por exemplo, como fazer o povo se sentir perdoado por Deus se o fio escarlate que ficava branco quando Deus dava o perdão ao povo parou de ficar branco? Aqueles que rejeitaram as obras de Yeshua precisavam criar algo para não perderem o prestígio que tinham como liderança religiosa. Então, saíram do modelo levítico e inventaram um terceiro modelo, um judaísmo que funcionasse sem templo e sem sacerdote, e sem sacrifício de novilho. Na prática, eles estavam criando um terceiro modelo sacerdotal, não endossado por Deus. Baseando-se nos chamados sábios antigos, que eles chamam de os sábios do nosso povo, sábios justamente dentro daquilo que eles mesmos inventaram, a lei oral. Eles tinham raiva de Yeshua por vários motivos. Entre outros, Yeshua não agia, nem ensinava e nem apregoava a salvação nos moldes do sacerdócio levítico. Na verdade, Yeshua parecia às vezes agir como os essênios, que era a classe judaica mais desprezada no primeiro século. Para quem já conhece um pouco da história deles, os essênios cultivavam um padrão de piedade e retidão que era bastante rigoroso e diferente do modelo levítico. Na verdade, eles agiam como se estivessem debaixo do modelo do sacerdócio de Melquisedeque, e não do levítico. E aí então me aparece Yohanan, o batizador, que é chamado de João Batista na tradução bíblica. Yohanan Hamatebil, o batizador, aquele que Yeshua disse que foi o maior de todos os humanos nascido nesse mundo, nasceu e cresceu no deserto, vivendo como um essênio. E foi justamente esse que Deus colocou no mundo para batizar Yeshua. Esse batismo de Yeshua foi equivalente à função do mikveh, o banho ritualístico de quem era consagrado sacerdote no modelo levítico. Era como se Yeshua estivesse sendo consagrado representante sacerdotal segundo o turno de Melquisedeque, ali diante de todos. Só essa missão aí já mostrou o valor de Yohanan ter vindo ao mundo. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para consagrar Yeshua como o sacerdote universal. Apesar de ser filho de um sacerdote levítico,
Yohanan não vivia de acordo com o modelo levítico. Ele cresceu no deserto, agia como essênio e coisas e detalhes que a gente vê no comportamento dele. E nós vemos nos textos da Brit Hadashah, no Novo Testamento, que Yeshua dizia e fazia muitas coisas segundo o modelo dos essênios. Mas o motivo pelo qual o odiaram, pois os essênios não se curvavam aos erros que o judaísmo da época consagrou. E lá para o fim do primeiro século, depois que já não havia mais nem Yeshua nem templo físico, mais uma vez, os anti-Mashiach da época, os líderes que eram contrários a Yeshua, tiveram que criar um novo modelo de judaísmo para continuarem sustentando seus erros. O que eles fizeram? Pegaram todas as tradições populares, as lendas religiosas que entronizavam rabinos aleatórios como se fossem grandes sábios, profecias mal compreendidas e costumes adquiridos por osmose, escreveram tudo em forma de livro e assim criaram o Talmud, que hoje muitos judeus contemporâneos tratam como se fosse um discurso celestial. É como se o Talmud fosse Deus falando na terra. Mas nós sabemos que na verdade não é. Como eu disse anteriormente, as coisas que se faz para Deus só têm valor se forem feitas do jeito que Ele mandou. Mas o jeito rabínico, o método talmúdico, não é do jeito que Deus mandou. É do jeito que os opositores de Yeshua decidiram. Ou seja, os seguidores de Talmud, na prática, eles não estão enquadrados nem no modelo levítico e nem no modelo melquisedéquico. Conseguem acompanhar onde eu estou querendo chegar? Inclusive o próprio batizador, Yohanan, chamado de João Batista pela tradução bíblica, Yohanan vivia de acordo mais com o modelo melquisedéquico do que com o modelo levítico, como eu já havia falado. Ele, que era filho do sacerdote Zacarias, do turno de Levi, filho de sacerdote levítico, ele vivia mais no estilo dos essênios do que no modelo levítico. E a maioria deles não entenderam Yeshua nem entenderam Yohanan. Eles passaram por cima das obras que Deus fez para poderem manter um sistema religioso que Deus não fez. Tem muito judeu hoje em dia que, para ele, o maior ser humano que já pisou nesse mundo ou foi Rambam, ou foi Rebbe de Lubavitch, ou Rabi Akiva, Rashi, Ari, Zamak, ou até Moisés, que seja. Mas o maior de todos foi aquele que Deus declarou, aquele que Deus levantou para batizar Yeshua, aquele que batizou Mashiach e deu início oficialmente ao ministério do Salvador. Se os fariseus tivessem reconhecido a importância de Yohanan, hoje não existiria esse judaísmo talmúdico que aí se encontra. No início da Parashá, Deus diz a Moisés: ordena, dá a ordem, manda Arão fazer como eu instruí. Tudo que surge fora do que Deus ordenou não abençoa a humanidade. Pelo contrário, só traz confusão. O que tem hoje aí de rabino messiânico induzindo os gentios, os fiéis gentios, a celebrarem Purim, Hanukkah, Yom Teruah, Rosh Chodesh, ensinando que eles têm que guardar kasherut, aquela prescrição de não comer porco, nem coelho, nem fruto do mar, ensinando que dirigir seu próprio carro no Shabat é proibido, ou apertar o botão do elevador. E para acabar de piorar tudo, agora estão trazendo de volta o sacerdócio levítico e o abate de novilhos, já agora no final dos tempos. Essa coisa toda da novilha vermelha e etc e tal. Como se não bastasse o tanto que Israel já está fora da Torá, achando que está dentro, agora vem aí o terceiro templo, que na prática vai ser a casa da abominação. Não me levem a mal por dizer isso, porque é a verdade. A verdade tem que ser dita por alguém. Numa época em que nós já temos Mashiach, o Salvador que nos foi prometido, já temos o nosso Mikdash, o nosso templo, que é o nosso próprio corpo, já temos a nossa arca sagrada, que é o nosso corpo também, onde o Ruach HaKodesh permanece dentro, nos ensinando os preceitos da Torá de dentro para fora. Numa época também que nós já temos o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, que é Yeshua, declarado nos céus sacerdote para sempre. Agora vão voltar com esse sistema de matar cabras e cordeiros em público. Definitivamente, isso que a classe rabínica está fazendo não tem absolutamente nada a ver com o modelo levítico e nem com o sacerdócio melquisedéquico.
Pelo contrário, eles estão exercendo na prática isso que eu chamo de terceiro modelo sacerdotal, esse modelo rabínico misturado que eles mesmos inventaram com a ajuda de Ben Halafta e Akiva. Um inventou uma coisa, outro inventou a outra, juntaram tudo, todos os opositores de Yeshua. Cada um inventou uma coisa e juntaram tudo. Inclusive esse Rabi Akiva um dia declarou que Mashiach era um tal de Bar Koba. Quem conhece um pouco da história do povo judeu sabe disso. E aí, para tentar invalidar essa fraude, para tentar validar a messianidade desse tal de Bar Koba e encaixá-lo dentro das profecias, fizeram 1000 artimanhas. Mudaram o calendário, fizeram alterações em um monte de datas, de eventos históricos, mudaram um monte de coisa. E essas mudanças todas perduram até o dia de hoje. Judeus comuns e messiânicos dizem: estamos no ano 5779, quando na verdade estamos no ano 6011 e já quase entrando no 6012. Ou seja, tudo fora do prumo. Para quê? Tudo isso para tentar anular a messianidade do verdadeiro Mashiach, que é Yeshua. O que está faltando para eles e para todos os gentios que dão ouvidos ao judaísmo rabínico é dar ouvidos ao que Deus ordenou, é ouvir o que Deus mandou. Só o que Ele ordena, fazer só o que Ele manda. Para Deus só existem 2 modelos sacerdotais, porque Ele só instituiu 2. O sacerdócio levítico e o sacerdócio melquisedequico. O sacerdócio levítico foi criado para ser temporário, tanto quanto a função da Torá, cuja função verdadeira é nos conduzir a Mashiach, nos levar a discernir quem é o Mashiach prometido por Deus. O próprio Shaul fala sobre isso. Paulo. A função da Torá era nos servir de tutor para nos conduzir a Mashiach. E o sacerdócio, segundo o modelo de Melquisedeque, como está escrito, é eterno. O de Levi é temporário e o de Melquisedeque é eterno, porque foi declarado nos céus. Quando Deus Pai falou para Yeshua e Davi contemplou na visão: tu és sacerdote para sempre, segundo o turno de Malquisedeque, de Melquisedeque, já estava declarado nos céus, e Yeshua é sacerdote para sempre. Muita gente não quer aceitar isso. E nós que fomos enxertados em Israel por meio dele, também somos sacerdotes no modelo de Melquisedeque, porque nós somos espiritualmente extensão dele. Somos sacerdotes onde andamos, onde vivemos, onde trabalhamos. Mas tem gentio aderindo ao judaísmo rabínico, gente saindo do cristianismo para aderir à religião praticada atualmente lá em Israel. Eles não conseguiram entender ainda que tudo que Deus faz na terra tem que ser dentro de um modelo sacerdotal. Deus só instituiu o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo Melquisedeque. Não instituiu mais nenhum. E o que a classe rabínica faz está fora dos 2 modelos. Mas eles confundem, eles conseguem confundir as nações com os ensinamentos deles. Por quê? Porque, tirando as coisas referentes a Yeshua e a messianidade dele, o conhecimento deles nas outras coisas é farto e passa a impressão de grande sabedoria. Aí o pessoal já fica naquela: é judeu, tem que dar mais ouvido ao que eles falam. E assim vai. Não se deixem iludir. Shaul, Paulo, já nos advertiu falando: nem todos os de Israel são realmente israelitas. Sendo que a tradução correta desse versículo diz: nem todos de Israel são Israel. Você percebe o sentido da frase? Nem todos de Israel são Israel. Existe um Israel dentro de Israel que não é Israel. Quem tem ouvidos, ouça.